Olá, hoje é quarta-feira, dia 23 de março de 2022 e nós estamos aqui novamente para fazermos um pequeno estudo sobre um trecho do livro de Mateus para estimular a igreja a ler a Bíblia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não ouviu nenhum dos outros estudos que nós deixamos nesses dias para trás, nesses 10 dias para trás, o pastor Lezão fez um desafio para que nós pudéssemos ler a Bíblia juntos no castelo. E nesse desafio nós estamos lendo o livro de Mateus. E na leitura do livro de Mateus, nós fazemos um pequeno estudo, um breve estudo, aqui cada dia, que é colocado no canal da igreja. Estamos nós de Lagoinha Castelo, estamos nós de Lagoinha Toronto, fazendo esse esforço, lendo junto a Escritura e sempre fazendo uma meditação para que possamos aprender um pouco mais da palavra e ser confrontados por ela, porque isso nos edifica e isso nos faz crescer. O texto de hoje está em Mateus 10, no versículo 24, Mateus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, e também nós vamos ler o Mateus capítulo 10, versículo 38. Então, Mateus 10, 24 e 25 e Mateus 10, versículo 38. Diz assim: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. E o versículo 38 diz assim: e quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Todo o capítulo 10 é um discurso de Jesus enviando os 12, e ele vai falar de toda sorte de perseguição que os discípulos podem enfrentar ao pregar o Evangelho. E Jesus vai deixar claro, ao longo do texto como um todo, que a presença dele e a presença do Evangelho necessariamente vão gerar divisões. Diversas pessoas serão distratadas porque resolveram seguir o Evangelho, simplesmente porque resolveram ser cristãs. Então, as pessoas serão perseguidas porque elas decidiram ser cristãs. Elas serão perseguidas porque elas decidiram seguir Jesus. Elas serão perseguidas porque elas optaram por seguir o Evangelho e pregar esse Evangelho. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele está dizendo com muita veemência que a escolha pelo Evangelho significa perseguição, significa divisão, significa preconceito. E essa característica que Jesus expõe aqui vai ser percebida ao longo da história da igreja. Nós vamos ver que ao longo da história da igreja, diversos foram os momentos que cristãos foram perseguidos porque simplesmente se identificavam com Jesus. Que cristãos foram perseguidos porque eles professavam a sua fé em Jesus Cristo e diziam que amavam a Jesus. Não é diferente hoje. Nós, quando dizemos que somos cristãos, não raro somos tratados com chacotas, não raro somos tratados com preconceito, não raro somos desprezados, seja de maneira explícita ou de maneira velada. O fato é que ser cristão é motivo de zombaria e vergonha. E isso Jesus já estava aqui advertindo seus discípulos que aconteceria e vai acontecer ao longo de toda a história da igreja e vai continuar acontecendo. Então, isso deveria nos levar à seguinte reflexão: seguir a Jesus não deve, em momento algum, ser uma ideia que vem ao nosso coração como se pudesse nos trazer uma vida de pleno conforto. É muito comum nós observarmos como é que o Evangelho é deturpado em múltiplas instâncias, por múltiplos pregadores na história da igreja. A gente tem
movimentos como o evangelho que trabalha seguir, não o evangelho, na verdade, né? A pregação que diz que você seguir a Jesus significa prosperidade, significa riqueza, significa uma vida aqui boa, e como se isso fosse a marca, o lastro de ser um discípulo. Jesus enviando os 12 está dizendo algo bem diferente. O lastro de ser um discípulo é de divisão, é de ser destratado. E se você ler o texto de Mateus 10, você vai ver, às vezes, no contexto da própria família, de ser desprezado no contexto da própria família. E o versículo 24, Jesus diz: o discípulo não está acima do mestre. Se fizeram isso comigo, e com Jesus fizeram ao ponto de matá-lo como um bandido, e o autor aos Hebreus vai dizer que que na nossa caminhada na fé, nós ainda não resistimos até a morte. Literalmente ele vai dizer dessa forma, ao comparar para os hebreus o tipo de tratamento que eventualmente cristãos têm. Cristãos muitas vezes vão ser perseguidos e a igreja, para quem ele escreve a carta, os hebreus estão sendo perseguidos e ele vai dizer, olha, na luta de vocês ainda não resistiram até a morte, que é o que Jesus está dizendo aqui, o discípulo não é maior do que o mestre, nós necessariamente vamos ser perseguidos. E no versículo 38, Jesus vai dizer que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Tomar a cruz não significa ter algumas atitudes piedosas para sermos aprovados diante de Deus. Tomar a cruz não significa ter um conjunto de ações para que Deus nos aprove e bata palma para a gente. Tomar a cruz não é uma ação de esforço humano para garantir uma percepção meritória do Pai em relação a nós. Tomar a cruz é simplesmente reconhecer que ser cristão envolve uma boa dose de desconforto, que ser cristão envolve uma boa dose de perseguição. E eu queria encerrar isso hoje dizendo o seguinte: o Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma notícia, é um fato. Jesus simplesmente narra fatos. O Evangelho é um fato. Isso que nós estamos discutindo, que seremos perseguidos porque somos cristãos, é um fato. Então, na nossa reflexão sobre se queremos ou não ser cristãos, nós deveríamos começar com esse fato. O fato é que nós precisamos tomar a nossa cruz. Isso significa parar de pensar como nós pensamos e assumir o pensamento de Deus como aquele que é o mais importante. E o pensamento de Deus nos diz que nós vamos ser perseguidos por causa da nossa fé. Que Deus nos ajude, nos dê força para resistir e permanecer firmes até o final. Deus abençoe.